se nós temos no Poder Judiciário, nas instituições do sistema de justiça, supersalários, penduricários, etc., quem paga a conta é quem está na praça. E, do mesmo modo, se eventualmente nós não tivermos emendas parlamentares ajustadas à sua finalidade, novamente a conta é repassada para a praça. E cito exemplos envolvendo, quem sabe, os três poderes para nós conseguirmos entender bem que a dimensão da harmonia envolve exatamente esse diálogo franco, direto e sem nenhuma tentativa de interdição ou de imposições quanto a debates. E isso não pode. Quem diz isso é exatamente a Constituição da República e mais ninguém. Nós precisamos ter seriedade e ponderação do debate. São virtudes cívicas, talvez para alguns fora de moda, mas é dever do Supremo Tribunal Federal reavivá-las, fazer com que todos nós consigamos exercer essa dimensão da atividade pública com seriedade e com equilíbrio, com bom senso, com moderação e com uma visão processual para compreender que problemas graves demandam soluções processuais, progressivas e ajustadas de modo consensual. O nosso objetivo, feitas essas premissas, o nosso objetivo é instruir as ações judiciais de controle concentrado em andamento. Todas as exposições serão incorporadas aos autos e, portanto, divididas com as partes e, sobretudo, com os meus pares que comigo julgarão essas ações diretas de inconstitucionalidade. Não em questão aqui investigações de casos concretos, inquéritos policiais, ações penais, tampouco o debate sobre a atuação de tal ou qual magistrado nessa instância no Supremo ou em outras instâncias do Poder Judiciário. O debate aqui é de índole abstrata. Os critérios para a composição dessa audiência, nós buscamos equilíbrio entre especialistas de várias áreas do saber humano. As partes, obviamente, se manifestarão, a sociedade civil e órgãos públicos dos 3 níveis federativos. Aqui temos a presença do governador Mauro, convidamos também autoridades municipais, além, naturalmente, do governo federal. E, finalmente, à guisa de introdução, alguns esclarecimentos. Lembro que as decisões até aqui tomadas nessas ações e também na DPF 854 não foram decisões monocráticas, porque às vezes há essa desinformação, eu diria até uma desinformação agressiva, no sentido de que se cuida de uma vontade individual. Todas as decisões que nós estamos aqui tratando foram do plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar isso, porque nós estamos tratando de um tema que foi confirmado inicialmente sob a relatoria da ministra Rosa Weber e depois sob minha própria relatoria e, no caso das decisões que eu proferi sobre plano de trabalho, prestação de contas, transparência, etc., houve o referendo pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E lembro, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados por 5 presidentes da República diferentes. E, portanto, não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, porque os 11 foram indicados, os 11 que votaram, 11-0, foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. E todos esses presidentes, chefes de governo, chefes de Estado eleitos pelo povo brasileiro, conviveram com as emendas. O tema das emendas impositivas, em particular, perpassa o governo da presidenta Dilma Rousseff, o governo do presidente Temer, o governo do presidente Bolsonaro e o governo do presidente Lula, e perpassará também o próximo presidente da República, seja ele quem for. E, portanto, o esclarecimento primeiro que faço é que nós não estamos tratando de um tema de interesse de um governo. Naturalmente, há interesses dos governos, os pretéritos e os futuros que virão, regidos por esta Constituição. Lembro que um referendo de 11-0 equivaleria simbolicamente a uma lei aprovada por 513 deputados e 81 senadores, à unanimidade. Portanto, para expressar a importância desse diálogo que nós estamos aqui tratando. O segundo esclarecimento que faço é sobre a suposta lentidão atribuída ao Supremo Tribunal Federal na execução do dinheiro público. Obviamente, quando se cuida de aplicar o dinheiro privado de cada um, a pessoa tem a plena autonomia de gastar onde, a forma, como, que dia e a velocidade que desejar. No caso do dinheiro público, que não é propriedade individual de ninguém, é uma propriedade social, é claro que existe um devido processo.
regrado na Constituição. Então, burocracia é inerente à necessidade da boa aplicação do dinheiro público. Então, eventualmente, pode haver uma complicação, chamemos assim, nos meios, mas o objetivo mirado é exatamente a fidelidade à Constituição e ao interesse público. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, dialogando com os bancos públicos, o Banco do Nordeste, no âmbito da DPF 854, que não está aqui nessa audiência pública, para garantir que a rastreabilidade chegue até o fornecedor final, ou seja, não apenas ao destinatário da emenda, o município, o Estado, o ente da sociedade civil, mas chegue até os fornecedores dos serviços ou das compras que foram contratadas a partir de uma emenda parlamentar, garantindo o ciclo completo. A identificação da origem, coisa que já foi ajustada com todos os poderes do Estado, envolvendo, obviamente, o plano de trabalho que foi homologado pelo Supremo, elaborado pelos poderes legislativo e executivo, até o destinatário último desse dinheiro que pertence àqueles que estão na praça dos três poderes. E o último esclarecimento é que não há, nesse instante, nenhum bloqueio, nenhuma suspensão de emenda parlamentar. Porque há, infelizmente, como disse, uma desinformação em que haveria, por parte do Supremo, uma deliberação de sustar emendas parlamentares. Eventualmente, claro, acaso, se uma emenda está sendo objeto de uma investigação da Polícia Federal, é claro que o magistrado competente pode e, eventualmente, deve sustar este pagamento. Mas não há, por parte do Supremo Tribunal Federal, qualquer medida proibitiva quanto à execução de emendas parlamentares. Finalmente, para que nós possamos, sem delongas, passar para os primeiros expositores. Nós estamos tratando aqui de uma circunstância similar àquela que o Supremo enfrentou ontem, no que se refere ao Marco Civil da Internet. São valores constitucionais que devem ser objeto de concordância, porque eles têm a mesma estatura. Então, ontem, nós estávamos tratando do Marco Civil, do artigo 19, da Lei 12.965 e do 21, claro, sob o pálio dos valores da liberdade e da responsabilidade. No que se refere a esta audiência pública, todas as exposições, em última análise, creio, transitarão por alguns problemas. Primeiro, o Congresso Nacional, órgão de soberania nacional e popular, decidiu criar as emendas impositivas. É verdade. E isto tem um peso fundamental na arena institucional brasileira. Se cuida de emendas constitucionais aprovadas por um rito qualificadíssimo, de 3/5 e 2 turnos em ambas as casas. Mas esse mesmo Congresso Nacional constitucionalizou o conceito de responsabilidade fiscal, no artigo 164-A da Constituição. A responsabilidade fiscal, portanto, não é mais uma opção governamental, é uma imposição constitucional. O mesmo Congresso regulou o devido processo legal orçamentário. Aquilo que eu falava, que alguns chamam de burocracia, está todo ele regrado na Constituição. E esse devido processo legal orçamentário, complementado posteriormente pela Lei Complementar 210, também votada pelo Congresso Nacional, exige os atributos da transparência, rastreabilidade e eficiência com a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, artigo 165, parágrafo 10 da Constituição. E esse mesmo Congresso Nacional disse que o sistema de governo no Brasil é o presidencialismo. E esse mesmo Congresso Nacional escolheu a forma federativa de Estado. Então, nós temos não um debate constitucional isoladamente, nós temos um sistema constitucional a ser ou modificado pelo Congresso Nacional, que pode fazê-lo a qualquer tempo, salvo em relação à forma federativa de Estado, que é cláusula pétrea, todos os outros elementos podem ser revogados pelo Congresso Nacional no momento que quiser. Se o Congresso Nacional quiser tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, pode tirar. Se o Congresso Nacional quiser tirar o presidencialismo da Constituição, pode tirar. Assim como também pode desconstitucionalizar o devido processo legal orçamentário. Mas enquanto estiver na Constituição, não se cuida, portanto, de uma invasão do Supremo, e sim de um dever. Se nós temos normas constitucionais que estão aparentemente em dissonância, a harmonização de tais normas é uma atividade tipicamente jurisdicional, em todos os países do mundo.
enquanto o Brasil for um regime democrático. Portanto, não há nenhum intuito de usurpação de atribuições de outros poderes. No que se refere à forma federativa de Estado, para homenagear o governador Mauro, que aqui está, lembremos que a Constituição divide as competências nacional dos entes subnacionais e, no capítulo próprio, delineia o chamado federalismo fiscal, em que há atribuições, arrecadação e o modo como essa arrecadação é empregada. Então, nós temos, portanto, um regramento constitucional que tem a ver com esse tema das emendas parlamentares, até porque um colega governador, do governador Mauro, outro dia me dizia que as assembleias legislativas estão também legislando sobre o assunto, como também as câmaras municipais. Então, muito provavelmente, a conta de 50 bilhões ano é, a estas alturas, muito minimizada, porque provavelmente, aí é um instinto, digamos assim, nós estamos falando seguramente de mais de 100 bilhões de reais por ano, envolvendo os 3 níveis da federação. Por isso mesmo, com essas premissas, com esses objetos, com essa compreensão metodológica sobre o papel do Supremo, é que estamos com muita serenidade, prudência, tranquilidade, realizando essa audiência pública e sempre acreditando, como temos feito, em um processo estrutural, no amplo diálogo, inclusive com os ilustres chefes dos poderes legislativo e executivo. Nós teremos um conjunto de expositores, como disse, plural, nós vamos ouvir as partes. Peço que os expositores, evidentemente, se atenham o máximo possível quanto ao tempo. Friso que são desnecessárias as formalidades. Todos já estão saudados, cumprimentados. Eu não sou do sumo areópago, eu não sou juiz montanhês, em antinomia ao juiz de planície, juiz de piso, juiz de cúpula. Então, sintam-se todos à vontade para destituir todas as formalidades inerentes, sobretudo ao Código do Mundo Jurídico, para que nós tenhamos uma audiência pública objetiva, prática e que seja concetânea com os objetivos aos quais ela se propõe, em respeito, novamente, àqueles que estão simbolicamente, por intermédio da imprensa, nesta praça que deve reger os 3 poderes da República. Então, eu, novamente, agradecendo a generosidade da presença dos nossos convidados, passo a palavra ao primeiro autor. Nós vamos ouvir os autores. Por uma necessidade de agenda, vamos ouvir o governador Mauro e, em seguida, vamos começar com os queridos professores e professoras que foram convidados. Então, em primeiro lugar, com 15 minutos, o autor da ADI 7697, que é o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, aqui representado pelo doutor Vardi e pelo doutor Rafael Valim. Eu tenho em algum lugar o currículo dos dois, com foto. Algumas fotos estão boas, outras nem tanto. A tua está péssima, Valfrido, quero dizer. Mas às vezes tem fake news até nas fotos. O Valfrido é graduado em Direito e Filosofia pela USP, é mestre pela New York University School of Law e doutor em Direito Comercial, membro da OAB e mais muitas outras coisas que eu tenho como acrescidas aqui. O doutor Rafael Valim, mestre e doutor em Direito pela PUC, professor visitante em universidades da Inglaterra, Alemanha e França, portanto, ele é do circuito Elizabeth Arden, e professor também da Universidade Pan-Americana do México. Os dois podem dividir esses 15 minutos. Doutor Valfrido, o senhor tem a palavra. Muito bom dia, ministro. Eu seu nome, Supremo Tribunal Federal, na sua sagrada função de proteger a nossa Constituição. E penso que a minha tarefa como advogado do PSOL é basicamente expor, delinear a tese que nós expressamos na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade de 7697, mas que, de alguma forma, representa ou expõe motivos que estão delineados nas outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade e que, ao fim e ao cabo, não questionam apenas o orçamento impositivo, ou as emendas de PIX, ou a falta de transparência, mas trazem ao escrutínio da Suprema Corte a validade, a continuidade de um sistema de governo que vige no Brasil há 104 anos e que foi convalidado no plebiscito de 1993, que é o sistema presidencialista. O que nós discutimos aqui é constitucional a
afastar as atribuições do presidente da República como diretor-geral da Administração Pública Federal. O que nós discutimos aqui é se nós vamos abolir o presidencialismo e atribuir a apropriação, ou tornar legal a apropriação do orçamento pelo parlamento, sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. É saber se prevalece este modelo de apropriação do orçamento que se estabeleceu a partir de 2015 e que se reforçou em 2019 e em 2024 por emendas à Constituição. E é importante lembrar, senhor relator, que essas ações são, sobretudo em momentos estranhos, como o que vivemos ou temos vivido nos últimos anos, é que essas ações não foram propostas ou não foram tiradas da manga do Supremo Tribunal Federal. Essas ações decorrem da quebra da inércia da jurisdição pelos autores das suas ações, das respectivas ações, por nós advogados e, antes de nós, por nossos clientes. E é importante também, nessa mesma linha, lembrar que nesta ação, na 7697, por determinação do Supremo Tribunal Federal e por determinação do seu colegiado, ou seja, de todos os ministros, uma liminar foi proferida e que foi cumprida no nível institucional da urdidura de um acordo institucional entre executivo, entre todos os poderes da União, e que se plasmou numa lei complementar 210 de 2024. Ou seja, houve que caracterizou o cumprimento de uma liminar. Ou seja, os poderes da União chegaram a um acordo que alguns pretendem revolver. É importante também, na minha fala inicial, lembrar como é que nós chegamos aqui, como é que nós chegamos a esse... E por que é que nós chegamos, e rapidamente lembrar por que é que nós chegamos a esse movimento de apropriação do orçamento pelo parlamento. E a verdade é que nós chegamos a isso em razão de uma profunda indisciplina ou da disciplina irracional do financiamento da política no Brasil. Nós sabemos que temos enfrentado no Brasil um sem número de problemas na interação público-privada e no trato da coisa pública, justamente porque nós vivemos num país de dimensões continentais que precisa de recursos para fazer política e porque nós não temos enfrentado essa necessidade de recursos para fazer política de maneira aberta, num amplo debate. Participem de maneira transparente todos os envolvidos, todos os personagens. Nós precisamos levar esse problema à discussão no seio da sociedade brasileira. Porque, ao fim e ao cabo, para substituir as situações que nós tínhamos de financiamento empresarial, que foi banido pela ADI 4650, o orçamento do país se transformou em instrumento de financiamento de eleições, do financiamento da política e, basicamente, do convencimento de eleitores a preferir determinados